Pronto, então começou a gravação aí. Seguinte, então, na aula de hoje eu vou tentar mostrar como que a maioria dos jogadores profissionais no Brasil e no mundo prepara o repertório de abertura, seja para ele mesmo ou para alunos, entendeu? Às vezes o que pode variar é, é uma técnica ou outra ali ser um pouquinho diferente, o modo de pensar, mas na maioria dos casos vai ser dessa forma que eu vou exemplificar hoje, entendeu? Vai ser uma explicação um pouquinho cheia de detalhes, talvez pode, em alguns aspectos, assim, ser cheio de minúcias e tal, mas depois, se a pessoa checar na gravação, ela vê os macetinhos ali. Mas antes de mostrar, seguinte, a questão do repertório de aberturas, ela é sempre relacionada a primeiro ponto, isso eu já falei até em outra aula, é sempre relacionada a estilo de jogo, né? Por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu sou um jogador mais posicional. O que quer dizer isso? Um jogador que geralmente busca os finais, sem muita loucura tática, vamos dizer assim, inspirado bastante, na verdade, em jogadores como Karpov, Botvinnik, Capablanca, Petrosyan, entendeu? Não que eu não goste de ver partidas do Kasparov, do Tal, do Alekhine, mas eu me identifico melhor com jogadores como Karpov, entendeu? Obviamente, guardadas as devidas, assim, o nível de jogo, né? Assim, eu sempre tento me inspirar no Karpov. Claro que é uma versão infinitamente piorada, né? Mas eu tento me inspirar. Lógico que não vou me colocar no mesmo patamar do Karpov, né? Óbvio que não. Estou muito, muito, muito distante. Mas, assim, sempre quando eu vou decidir uma variante, por exemplo, ou uma forma de jogar, eu levo a decisão meio que no molde, como se fosse um Karpov versão Molina tomaria a decisão. Ou algum outro jogador posicional, entendeu? Também dá para a gente pensar o inverso, né? Tem jogadores, por exemplo, como o Alexandre Fier, grande mestre brasileiro número um do Brasil. Não sei se ele está número um ou número dois no momento. Ele já tem uma pegada totalmente oposta. Ele já é um jogador que arrisca bem mais, um repertório infinitamente mais agressivo, inspirado muitas vezes em jogadores mais dinâmicos. Se eu não me engano, o jogador favorito do FIA é o Michael Tal, entendeu? Então, aí as tomadas de decisão dele, repertório de aberturas, vai ser sempre mais inspirado no Michael Tal, no Kasparov, no Fischer, nesses caras, são mais dinâmicos, entendeu? Então, a primeira coisa é a pessoa sempre. Isso eu estou falando tanto para o treino pessoal, a pessoa que está estudando sozinha, ou ela está guiando algum aluno, né? Um professor guiando o aluno. Primeira coisa, você tem que descobrir qual que é o estilo de jogo, seu ou do aluno, né? O alvo em questão. Então, por exemplo, se eu vou dar aula para um aluno e a gente vai chegar na hora de estudar aberturas, repertório de aberturas, e eu identifico que o estilo dele é dinâmico e agressivo, eu vou montar um repertório dinâmico e agressivo. Eu não vou montar um repertório igual ao meu. Por mais que às vezes ele queira, ele fala, ah, Molina, mas eu quero ter o teu repertório. Eu falo, mas não vai encaixar contigo. Não é o teu estilo, entendeu? E aí tem que trabalhar isso. Então, por exemplo, vou pegar o meu caso aqui, um jogador posicional. Meu repertório, resumidamente, é peão-dama, de brancas, e muitas vezes, por exemplo, eu entro no gambito da dama, né? Vamos supor, eu gosto de jogar esse tipo de posição aqui. É uma posição muito estratégica, faz parte aí do repertório de jogadores como Karpov, Kasparov, Carlsen, e infinidade, né? Aliás, uma observação também. Eu sempre recomendo aberturas mais clássicas. Evitar um pouco aquelas aberturas muito underground, sabe? Gambitos malucos, ordens de aberturas meio duvidosas que quebram princípios, tipo sair com a dama cedo, ou não dominar o centro de forma alguma, expor o rei rapidamente, isso aí eu evitaria. Na internet hoje em dia tem muito streamer, né? Muito produtor de conteúdo que fica empurrando umas linhas meio underground aí pra galera e eu acho que isso no longo prazo faz mal para a pessoa, para o xadrez dela. Pode até fazer um pontinho ou outro ali, mas é superficial, né? Tá montando xadrez ela num castelo de areia, né?
não num castelo firme ali. Então, eu busco linhas assim, né? Na internet, as partidas Blitz eu até jogo um pouquinho diferente, jogo mais esqueminha, mas estou falando do repertório principal de torneios, né? De pretas, por exemplo, eu jogo a Caro-Kann desde muito tempo, inspirada no Karpov, uma linha também posicional, busca finais, esse tipo de coisa. E, por exemplo, contra peão-dama, eu jogo uma que seria a Caro-Kann, só que contra peão-dama. Ela não chama Caro-Kann de peão-dama, ela chama Eslava, que é essa daqui. Claro que eu estou aqui passando um resumo breve aqui do meu repertório, entendeu? Então, assim, todas as três, os três pilares aqui do meu jogo, tanto de brancas quanto de pretas, as duas variáveis principais, peão-rei e peão-dama, sempre buscando um jogo mais posicional. Beleza? Agora, claro que se for pensar assim, ah, mas e se você fosse um jogador dinâmico? Aí seria outra pegada. Por exemplo, um jogador dinâmico, de brancas, provavelmente ele já começaria com o peão-rei. E, por exemplo, entraria numa italiana da vida, às vezes até buscando linhas bem complicadas, como um fegatelo, esse tipo de coisa, entendeu? Agora, ele de pretas, esse jogador dinâmico, ele pode jogar, por exemplo, em vez da Caro-Kann, ele pode jogar a defesa siciliana. Aí tem uma infinidade de sicilianas disponíveis. Por exemplo, uma que é muito popular é a Najdorf. Por exemplo, aqui dá para se inspirar em Kasparov, Fischer, Nishigiri, Svidler, e Vachier-Lagrave e etc. Entendeu? Aí você fala, tá, então se eu jogo siciliana contra peão-rei, o que eu vou jogar se eu for um jogador dinâmico contra peão-dama? Por exemplo, a Grunfeld pode ser uma boa. Ou a Índia do Rei. Então, por exemplo, essa é a Grunfeld. É uma abertura dinâmica, né? Por exemplo, uma das linhas principais, essa daqui. E por aí vai, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que olhar quando a gente vai falar de repertório primeira coisa, qual que é o meu estilo de jogo? Ou como eu disse, né? Se for um repertório de um aluno, e aí, claro, se for uma turma de alunos, aí você tem que identificar o estilo de cada um. Geralmente você vai dividir em dois grupos, né? Vai ter aqueles mais posicionais, aqueles mais dinâmicos, e aí você vai montar um repertório para cada grupo, né? Não precisa até, nesse caso, exemplo, uma turma ali, 20 alunos. Digamos que 10 são posicionais, 10 são dinâmicos. Você monta dois repertórios ali, estuda com a galera, pelo menos para eles terem um norte, entendeu? Ok? Então, esse é o primeiro passo. Uma dúvida que às vezes o pessoal sempre tem. Ah, e como que eu identifico o meu estilo de jogo? Eu acho que a forma mais simples, isso aí geralmente a pessoa até consegue identificar sozinho. Mas às vezes um jogador mais experiente pode, em 10 partidas que ele estudar da pessoa, ele já sabe, essa pessoa é mais dinâmica, essa pessoa é mais posicional. Mas um jeito fácil é só você se perguntar. Você gosta mais de ver partidas que terminam em mate, em sangria desatada, ou partidas que vão para um final e que ganha na técnica? Sei lá, uma partida de 200 lances que vai ganhar no finalzinho, ou uma partida que sacrifica 3 peças e dá mate. Aí você fala, e não só que você admira, que você gosta de jogar. Fala, não, Molina, eu sempre, quando eu estou sacrificando peças ali, vem uma adrenalina louca e eu fico satisfeito. Então, pronto. Seu estilo aí provavelmente é mais dinâmico. Ah, não, Molina, eu fico sempre com receio de sacrificar minhas peças, eu prefiro trocar as damas rápido, jogar um finalzinho. Aí é o estilo mais posicional, entendeu? E também uma coisa que é bom deixar claro. Às vezes a pessoa pensa, qual estilo é melhor? Não, os dois são bons. São igualmente bons, igualmente produtivos. Karpov foi campeão mundial 10 anos jogando posicional. Kasparov foi campeão mundial um pouco mais,
mas também muito, tipo assim, digamos 15 anos jogando dinâmico. A gente tem alternâncias aí ao longo da história entre campeões mundiais mais dinâmicos por uma época, outros mais posicionais. Existe também aqueles jogadores meio termo, né? Por exemplo, o Fischer, eu fico muitas vezes na dúvida se ele era mais dinâmico ou mais posicional. Eu acho que o Fischer ele era tipo meio termo, assim, exato. Ele tem partidas muito dinâmicas, espetaculares, principalmente no início da carreira, mas ele tem um jogo posicional para finais, assim, um dos melhores da história nesse quesito. É o caso do Carlsen também. Eu acho que ele joga nas duas frentes, entendeu? Então tem esses jogadores aí intermediários também. Então a primeira coisa é essa: vou estudar abertura, seja para mim ou para uma turma, identificar o estilo de jogo. Beleza, então você já identificou o estilo. Então agora é o seguinte, nessa aula eu não vou conseguir fazer aqui uma explicação para jogadores posicionais, para jogadores dinâmicos e para jogadores meio termo aí, 50%. Eu vou escolher um caso e aí eu vou exemplificar como é que se pode fazer o estudo de repertório. Então, o que que eu fiz? Deixa eu só abrir aqui. Eu peguei um jogador de exemplo, que é o seguinte, também é uma coisa que é importante. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um estudo aqui, por exemplo, para um aluno, um estudo que é um aluno posicional. Uma turma, por exemplo, uma parte deles é posicional. E, aliás, uma coisa, né? Por exemplo, tratando de turmas, assim, geralmente em escola, né? Você vai lá, digamos que a turma está dividida, metade posicional e metade jogadores mais dinâmicos. Quando fizer o estudo do estudo posicional, os jogadores dinâmicos vão aprender também. Eles vão aprender o outro lado da moeda. Talvez até, tipo assim, é assim que um jogador posicional pensa, né? E o mesmo vale se for uma aula do outro estilo de jogo. Por exemplo, preparei uma aula para estudar partidas de jogadores sanguinários, como o Michael Tal, por exemplo. Aqueles jogadores posicionais também vão poder aprender a forma de pensar. Então, esse tipo de coisa, não é porque eu sou um jogador posicional que eu vou aprender nada vendo uma aula sobre dinamismo. Ao contrário, eu vou aprender bastante, talvez até vai me dar novos pensamentos ali de como enfrentar jogadores dinâmicos, né? Então, o jogador de xadrez não pode estar fechado. Eu sou um jogador que gosta de finais, então vou estudar só finais. Não, você tem que estudar partidas sangrentas ali também, para você saber se virar em qualquer posição. Mas beleza, o exemplo aqui então que eu vou dar hoje é o seguinte: vamos supor que eu vou montar um repertório para um jogador posicional, que é o meu estilo de jogo, por sinal. E aí, eu falo assim, beleza, descobri que o meu aluno é um aluno posicional e eu quero indicar um repertório. Primeira coisa, busque jogador modelo. Então aqui eu vou fazer meio que um estudo do zero. Na verdade não está do zero, porque eu já adiantei um pouquinho só para deixar aqui o início, aí a gente vai construindo esse estudo, que na verdade é um estudo que geralmente vai demorar algumas semanas, mas aqui eu vou fazer tipo um modo intensivo. Então, beleza, o jogador posicional, aí você fala assim, vou montar um repertório inspirado em um jogador, ou dois jogadores posicionais. Por exemplo, o meu repertório inicial, quando eu comecei em xadrez, e quando eu fui estudando as partidas, era sempre baseado no Karpov. Depois de um tempo, eu fui ampliando para outros jogadores de referência. Mas sempre Karpov e, digamos, uma segunda opção Kasparov, porque eu gostava também de um pouquinho de sangue ali nas aberturas, mas bem leve, conta gota. Eu sempre ficava mais satisfeito de jogar as linhas e tal, mais baseadas no Karpov. Mas por incrível que pareça, com um pouquinho de Kasparov ali, também para dar uma animada de vez em quando ali. Mas o jogador modelo que eu vou escolher hoje, para esse exemplo de estudo posicional, vai ser o Gata Kamsky, que é um jogador
fortíssimo ali da Inglaterra. Ele, inclusive, ele é até razoavelmente ativo na internet. Dá para ver. Ele tem muito jogo no site chess.com, no Lichess. Ele streama. Eu acho que ele tem canal no YouTube também, se eu não estiver enganado. Então, é um jogador ali que ele tá sempre ali podendo servir de exemplo, né? Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer, então tá, vou me inspirar no Gata Kamsky. Aí vamos começar estudando, por exemplo, o repertório dele de brancas. E por que que eu gosto de separar um jogador modelo assim para começar a conversa? Porque aí você vai, geralmente um jogador modelo experiente como um Gata Kamsky da vida, ele vai ter o repertório dele. Então a única coisa que você vai precisar de fazer é assimilar o repertório dele para você. E aí você vai, se você gosta do estilo de jogo dele, né? Estou tratando aqui um jogador posicional. Aí você já vai poder estudar as variantes que ele às vezes já errou, já perdeu, já teve que corrigir. Você só vai assimilar. Até aquela famosa frase que tem no xadrez nada se cria, tudo se copia. Claro que é uma frase meio brincadeira, né? Então você usando o repertório de um grande jogador, você já vai ter assim, tipo, o trabalho ali, boa parte das linhas ter que escolher vai estar feito, entendeu? E aí depois você só tem que assimilar, ver as partidas modelo. Então, vou pegar aqui o Gata Kamsky como exemplo. Qual que é a primeira coisa que eu faria, né? Primeira coisa que eu faria é o seguinte, deixa eu até... É que eu tenho várias janelas abertas aqui para eu não me perder. Eu iria, por exemplo, na Mega Database, que eu suponho que o Pablo já até trabalhou com vocês um pouco a questão do Chessbase, como que usa algumas ferramentas, né? Então, assim, eu vou exemplificar aqui esse estudo como se fosse o Chess, a pessoa tem o Chessbase e tem as ferramentas aí, tipo a Mega Database e tal. Dá para fazer tudo também online, no Lichess, no chess.com, mas dá um pouco mais de trabalho. Então, a primeira coisa, eu iria na Mega Database, que eu acho que essa daqui, né? Mega Database 24. Eu iria aqui nessa aba Players, e aí eu buscaria o nome do campus, que eu já deixei separado aqui. Nessa parte aqui, tem um buscador aqui embaixo, um search, você tem que fazer bem certinho, escrever o nome da pessoa, então já está feito aqui. Por exemplo, o campus que ele tem 6.176 partidas registradas aqui na Mega Database. Basicamente todas as partidas dele na vida. Claro que tem algumas aí que são online recentemente, né, na época pós-pandemia, até inflou um pouquinho esse número. Mas a maioria aqui são partidas, a imensa maioria são partidas pensadas. Então, por exemplo, aqui tem partida dele desde 1986 até partida dele que foi jogada dia 16 desse mês. Tá tudo aqui na Mega Database. Aqui a minha é bem atualizada, né? Então, ele jogou aqui, por exemplo, essa partida aqui foi um torneio na Alemanha ali. Então, aqui a gente tem um registro, todas as partidas dele. Aí, o que que eu fiz? A primeira parte. Eu peguei todas essas partidas aqui, dei Ctrl A e salvei. Eu não vou fazer agora porque eu já fiz para adiantar, porque às vezes esse processo demora um pouquinho, dependendo do computador. Aí eu peguei todas essas partidas e elas foram para cá. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso, aqui, ó. Essa aqui são as partidas. Eu montei uma basezinha aqui, ó. Kamsky Games deu copiar 6.176. Por quê? Porque fica mais fácil, né? Então, essa basezinha aqui, ó, que eu montei no Chessbase, aqui, ó, só um segundo. Às vezes dá umas travadas porque eu estou compartilhando a tela, né? Eu peguei e salvei todas essas partidas dele aqui. Por quê? O que que eu vou fazer? Primeira parte do processo, então, vem cá. É como se fosse uma mini mega database, só que só do Gata Kamsky, entendeu? Porque aí fica mais fácil de manusear. Porque se você ficar só manuseando na mega database, a minha mega database, ela tem quase 11 milhões de partidas. Entendeu?
Então, você trabalhar com 6.176 partidas vai pesar menos o computador. Aí, beleza. Aí, o que eu faço? Estou aqui com as partidas, né? Que eu montei aqui numa mini base dele. Aí, eu vou vir cá de novo em Players. Vou achar aqui o nome do Gata Kamsky. E agora, eu vou, por exemplo, iniciar o estudo de brancas. Claro que tudo que eu vou falar aqui dá para você fazer o raciocínio inverso preparando de pretas, né? Mas vamos começar de brancas. Eu clico com o botão direito aqui no nome dele. Espera aqui que tá um pouquinho lento aqui. Espera que às vezes o Chessbase ele pode dar uma pesadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí, vamos ver se eu já cliquei. Ah, pronto. Eu cliquei com o botão direito e eu coloco preparar contra brancas. Por que que eu vou preparar contra brancas? Eu vou estudar o repertório dele de brancas. Aí eu ou Ctrl W, né, é o atalho aqui. Aí eu clico. Aí vai abrir essa janela onde o Chessbase vai meio que como é que fala? Organizar aqui as partidas dele nesse formato aqui de estatística. Eu posso dar aqui um Ctrl F para virar o tabuleiro. Então aqui, ó, deixa eu até ampliar aqui para ficar melhor. Nessa parte central aqui, tem as jogadas e as estatísticas, né? Aproveitamento dele. A última vez que ele jogou, até aqui do lado direito, tem até algumas partidas organizadas por data, né? Tá tudo aqui. Só que aqui só tá as partidas dele de brancas. E primeiro eu faço de brancas, depois eu faço de pretas. Ou o contrário, né? Eu gosto de começar de brancas, que é o nosso repertório, digamos assim, para fazer o ponto, né? Brancas tem mais obrigação de vitória, né? Ah, aqui, por exemplo, tem até partida dele online contra o Iago de Moura Santiago, grande mestre brasileiro. Contra o Lucas Cardoso, mestre FIDE brasileiro. Tem umas aqui, entendeu? Se procurar, vai ter até partida dele comigo aqui. Beleza, então essa é a primeira parte. Aí você vai estudando aqui as estatísticas, vai vendo quais as jogadas que ele mais utiliza, e aí você vai poder assimilar para o teu repertório esse jogador, entendeu? Digamos que foi o jogador meu escolhido aí, favorito, ok? Mas dá para fazer isso com o Carlsen, dá para fazer isso com o Kasparov, com o Fischer. Eu escolhi o Gata Kamsky, que eu gosto do repertório dele. Em paralelo com isso, a gente também pode usar uma outra ferramenta que é a seguinte. Eu vou vir cá agora no Google Chrome e eu vou abrir o site OpenTree. E aí, por que que eu vou, em paralelo, fazer isso aqui? Porque também, além das partidas dele ali da Mega Database, né? Que eu acabei de fazer aqui no processo, você pode também pegar as partidas do jogador online. Hoje em dia, praticamente todo mundo joga online e todo mundo tem ou uma conta no chess.com ou uma conta no Lichess. Às vezes você pode até não saber a conta da pessoa. Aí é mais complicado. Aí você vai ter uma informação a menos. Às vezes eu sei a conta da pessoa no chess.com e às vezes eu não sei qual que é a conta dele no Lichess. Aí paciência, você vai usar só o chess.com. Aí o que que eu posso fazer? Aqui está os dois nicks do Gata Kamsky, o do chess.com e aqui do Lichess. Aí o que eu faço? Por exemplo, primeiro eu pego aqui o nick dele, copio, eu vou no OpenTree. Para quem não sabe, esse OpenTree é um site mais ou menos recente, deve ter uns 2, 3 anos no máximo, que ele consegue organizar as partidas online aí, se você souber o nick. É até um modo de preparar também em torneios. Então, por exemplo, eu sei o nick dele aqui no chess.com. Eu venho cá no OpenTree, coloco. Deixa eu até abrir aqui uma nova aba só. Eu coloco aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu coloco chess.com, o nick da pessoa. Aperto aqui continuar. Tem umas outras opções, mas não vem ao caso. Eu seleciono brancas ou pretas. Eu estou estudando primeiro de brancas. E aí eu dou continuar. Aí vai aparecer essas opções. Você pode salvar o PGN, que é a que eu fiz aqui já.
Você pode salvar um arquivo de árvore também, que é um tipo de arquivo que abre no Chessbase. Ou você pode até também clicar aqui em analisar games. Aí vai usar a interface do OpenTree. Ela é bem intuitiva, bem fácil. Às vezes essa ferramenta só demora um pouquinho para carregar. Então, no caso aqui, eu já cliquei. Eu fiz isso antes da aula, claro, para adiantar, que às vezes demora. Eu salvei todas as partidas dele online de brancas em PGN. E eu fiz isso também para o nick dele, do Lichess. Copiei. Aí você cola aqui, coloca Lichess, coloca aqui o nick dele, dá continuar e também vem cá, seleciona brancas, que eu estou fazendo um estudo só de brancas, nesse início. Continuar, e aí você escolhe qual formato aqui você quer salvar, ou se você quer usar a interface, aí você clica nesse azul. Aí, no caso, eu escolhi exportar SPGN, e aí salvou o PGN. Beleza. Com o arquivo salvo ali, o PGN, eu consigo abrir no Chessbase, entendeu? Aí, só para mostrar ali, eu fiz uma organização, claro, aqui no arquivo. Cadê? E eu salvei todas as partidas dele online num outro arquivo aqui no Chessbase. O arquivo até chama Kamsky Internet. Aqui, ó. Todas as partidas dele. No caso, eu até uni os dois nicks, né? Só um segundo aqui, ó. Todas as partidas dele aqui, do nick dele do chess.com e também do nick dele. Espera aqui, ó. Os dois nicks dele ficaram salvos aqui, ó. Tanto o nick dele do chess.com, que é esse nick aqui, Tiger V Lap, e o nick IGM, aliás, Gata Campos. Aí eu salvei tudo aqui num grande arquivo. Deu até mais partidas que o pensado, né? Esse somar aqui deu os dois nicks, né? 16.816 partidas. No Mega Database tinha dado só 6.000 e quantas? 6.000 e... Isso aqui é da Mega. 6.176. Então é muito mais partida online. Aí a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: as partidas online, obviamente, elas são mais superficiais, né? Elas não vão ser nossa referência máxima. Mas é bom você. É muito simples. Se eu vou estudar um jogador e eu sei o nick dele na internet, é mais informação para eu aprender, inclusive com os erros dele, entendeu? Mas vale lembrar que Blitz Online tem muita porcaria, né? O cálculo é mais superficial, né? Esse tipo de coisa. Então, qual que é o passo agora, né? Então, eu já fiz aquele bookzinho aqui, ó. Bookzinho não. Essa árvore aqui da estatística dele, das partidas pensadas, né? As partidas da Mega Database. E eu posso fazer aqui agora a mesma coisa, ó. Das partidas dele, cadê? Online aqui, ó. Eu até posso fazer uma coisa aqui antes, unificar aqui esses dois nicks. É um macetinho. Eu pego os dois nicks dele e vou colocar. Aliás, eu posso até deixar separado, porque senão vai dar bagunça aqui. Eu vou pegar, por exemplo, primeiro o nick dele do chess.com, que é esse aqui, ó. Tá? Tem 11.409. Eu clico botão direito. Fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. É só esperar. Preparar contra brancas. Aí tá. Aí tem as partidas dele aqui do chess.com. Eu posso fazer a mesma coisa, vim cá de novo. Cadê? Deixa eu até só fechar essa janela aqui, que eu já exemplifiquei o que eu queria. Cadê? Aqui, Games Internet. E eu posso fazer também, agora com o nick dele do Lichess. Clico com o botão direito e coloco Prepare Against White de novo. Aí também vai fazer o bookzinho dele das partidas do Lichess. É interessante fazer essa separação. Dá para juntar também, né? Porque aí você às vezes até vê que a pessoa joga diferente no chess.com comparando com o Lichess. Às vezes acontece isso. Às vezes porque ela, sei lá, leva mais a sério um site do que o outro, enfim. Beleza. Aí, o que eu faço agora? Eu vou voltar aqui pro
para aquele que é o principal, né? São as partes dele da Mega Database. Aí a primeira coisa que eu posso fazer agora eu já montei os três, vamos dizer assim, base de estatística. As partidas dele sérias, que são essa daqui, tipo as pensadas, assim, com o nome dele real, né? As partidas do chess.com e do Lichess, que são os dois principais sites aí do momento, né? Aí agora eu vou conhecer o repertório dele, né? Então a primeira coisa que eu vou notar aqui é ele de brancas, ele tem bastante variável, né? Ele joga aqui peão dama, ele joga E4, ele joga cavalo F3, G3, C4, B3 e até F4. Qual que eu vou escolher dessas jogadas assim? Se eu estou inicialmente querendo conhecer mais esse jogador. Claro que no meu caso eu já conheço bastante esse jogador, então eu já sei mais ou menos por onde começar. Mas eu iria naquela que ele joga mais, que é o peão dama aqui, que provavelmente é que ele é mais especialista. Então eu vou nessa que ele tem mais experiência, né? Então, peão dama aqui, ele jogou 1.577 vezes, com aproveitamento de 71,1%. Um aproveitamento excelente. De brancas, lembrando aqui. Aí eu coloco aqui peão dama. Aí agora vai aparecer as jogadas que mais fizeram contra ele. Inclusive aqui, ó, não sei se dá para enxergar bem, jogadores como Caruana, Nakamura e até o Kasparov. Carlsen, Anand, e por aí vai. Entendeu? Então tem tudo quanto é jogador. E aí, agora a coisa vai ficar, digamos, um pouco mais ramificada, né? Mas a abertura é assim. Eu vou jogar peão-dama, por exemplo, baseado no Gata Kamsky, e aí eu vou ter que saber o que fazer contra cavalo F6, contra D5, contra E6, contra D6, contra G6, contra F5 e por aí vai. Todas as jogadas aqui que já fizeram. Lembrando que eu vou primeiro focar naquelas mais jogadas, né? Por exemplo, aqui um infeliz, não sei quem, jogou F6 com o Gata Campos. Essa partida eu vou simplesmente ignorar, né? Deve ter sido um mouse sleep ou uma pessoa aí que tá começando o xadrez. Então, eu ignoro. Eu vou para aquelas variantes que mais jogaram com ele. Então, vamos começar com o cavalo F6. E aí, primeiro eu vou conhecendo o repertório, né? Então, cavalo F6, qual que é o lance que ele mais fez? Cavalo F3. Deixa eu só vou fazer um negocinho aqui só para ficar melhor aqui, no layout aqui. Então, ele contra essa resposta, ele jogou na imensa maioria das vezes com aproveitamento de 60, praticamente 70%, ele jogou cavalo F3. E também eu vou sempre prestando atenção. Então, peraí. Ele fez peão-dama, saiu com o cavalo para F3, jogadas lógicas. Até agora nada. Inclusive, quando você pega um jogador bom para estudar, um jogador de conceito, na maioria das vezes o que ele joga está correto estrategicamente. Então, você nem precisa revisar, nem quebrar muita cabeça. Essas duas jogadas aqui são totalmente lógicas. Aí, beleza. Na maioria das vezes, o pessoal nesse setup, eles jogaram G6, que provavelmente é para fazer bispo G7 e roque, né? Então, beleza, é bom que também a pessoa, ao estudar um repertório, por exemplo, do Gata Kamsky, ela vai vendo o que o pessoal tem jogado mais nesse tipo de estrutura. Então, você já também vai conhecendo aí o que seus adversários podem fazer, entendeu? E agora aqui a coisa começa a ficar um pouco mais curiosa. Nesse momento aqui, o Gata Kamsky, dá para ver que ele fica dividido em três lances, mais ou menos, né? Nessa posição, 81 vezes ele jogou C3, 77 vezes ele jogou bispo G5 e 67 vezes ele jogou bispo F4. Aí aqui é uma questão de gosto, né? Você vai olhar para essas três jogadas e você vai pensar, tá,
qual que eu me identifico mais, né? Você vai quebrar um pouco a cabeça e tal. Mas seguindo assim, vamos dizer, um roteiro para inicialmente não dar muita dor de cabeça, eu vou no que ele jogou mais. Depois, qualquer coisa, eu posso alterar a minha ideia. Eu falo, não, peraí, o segundo lance que ele jogou me atende melhor, né? Mas eu vou aqui no que ele jogou mais. 81 vezes ele jogou C3. E aí eu tenho que pensar, peraí, por que ele jogou C3? Então, aí você tem que quebrar na cabeça. Tá, eu imagino que é para montar uma estrutura de peões forte. Ele está colocando a maioria dos peões na casa preta. Então, esse bispo de F1 ele tende a ficar mais forte no longo prazo. E vamos ver aqui como que ele vai seguir. Aí nessa posição, 81, praticamente 100% das vezes, jogaram bispo G7. E aqui, na maioria das vezes, ele jogou bispo G5. Beleza, vamos parar aqui um pouco. Então, esse é o setup aí do Gata Campos. Aliás, essa aqui é uma abertura que ela pode ser chamada de ataque torre, abertura torre, né? Ataque torre, que é uma abertura bem das antigas, assim, é bem classicona. Essa abertura ela é bem interessante para jogadores posicionais. Um jogador dinâmico, ele não vai seguir esse repertório. Aí a gente estaria fazendo um outro estudo, entendeu? Seguindo o repertório, por exemplo, do Kasparov, ou de algum jogador ali como Mikhail Tal, seria uma outra pegada. Do Alekhine. Não seria o repertório do Gata Campos. Aqui eu peguei um caso e estou exemplificando com vocês aqui, entendeu? Mas quero que entenda o modus operandi da coisa, né? O passo a passo. Beleza, aí eu paro aqui um pouquinho. Não vou me estender muito, não, inicialmente. Eu estou conhecendo o repertório da pessoa. Então ele jogou peão-dama, saiu com o cavalo, saiu com o peão e saiu com o bispo. O oponente ali saiu com o cavalo, preparou o fianquete e saiu com o bispo, já tem o roque liberado. Aí aqui você até consegue ver, a maioria das vezes o pessoal jogou roque, e aqui 100% das vezes ele jogou cavalo D2. Talvez já preparando E4. Aí agora, em paralelo, eu vou fazer outra coisa. Isso aqui eu estou fazendo só nas partidas, digamos, sérias dele, em campeonato. Campeonato ali importante. Isso aqui, partidas contra, por exemplo, ali tem jogadores como Mamedjarov, Vachila Grave, etc. Caruana. Ele jogou assim. E ele faz muito ponto. Aí agora eu vou lá naquela arvorezinha que eu fiz, do repertório dele, versão chess.com. Vamos ver se ele também joga assim online. E eu já adianto. Na maioria das vezes, o que a pessoa joga online, ela joga presencialmente. Claro que tem uns malandros, né? Que às vezes fica ali jogando umas porcaria online para esconder o repertório dele sério. Isso é até interessante. Mas jogadores como o Gata Kamsky, não tem medo disso não. Que ele joga online, ele joga presencial, entendeu? Então, vamos ver se tem alguma coerência. Isso aqui agora são as estatísticas dele do chess.com. Ó, a maioria das vezes, mas tá muito close aqui, ele tem jogado peão-dama também. Aí a maioria das vezes ele tem enfrentado cavalo F6. A maioria das vezes ele jogou aqui também cavalo F3. Na maioria das vezes aqui o pessoal tem jogado G6. Isso no chess.com, viu? E aqui, na maioria das vezes, ele respondeu também C3. Então você vê que uma coisa já está batendo na outra, né? Aí aqui o pessoal tem respondido o bispo G7 e ele também, na maioria das vezes, tem jogado o bispo G5. Então note que o mesmo repertório que ele tem para a partida pensada, ele tem no online. O que é até, só para deixar claro, nem todo mundo usa esse modus operandi dele, igual eu disse. Tem jogadores que escondem um pouco o jogo, né? Os jogadores profissionais, né? Sei lá, o Carlsen provavelmente não vai deixar o repertório dele à mostra, assim. Online ele vai jogar algumas coisas que ele não vai jogar no pensado. O Carlsen é muito visado, né?
Mas tem muito grande mestre que não está nem aí para isso. O que ele joga online, ele joga presencial e o cara consegue fazer bastante ponto nos dois, entendeu? Eu sou mais no meio termo. Uma parte do meu repertório que eu jogo online, eu jogo presencial também, e outra parte eu meio que escondo, entendeu? Então a pessoa às vezes não vai conseguir saber exatamente o que eu vou jogar num torneio só vendo minhas partidas online. Ela teria que fazer um estudo mais profundo das minhas partidas, entendeu? Mas isso é preocupação quem vai ter quando for jogar mais torneios, um volume maior. Nesse estudo aqui, não, ninguém precisa se preocupar isso não. E aqui, seguindo o raciocínio, né? Então, a maioria das vezes o pessoal jogou rock e a maioria das vezes ele jogou cavalo D2. Então, o repertório dele online no chess.com está batendo com o repertório presencial. Você pode repetir a mesma raciocínio para o Lichess aqui, ó. O outro bookzinho aqui do Lichess. Então, a maioria das vezes ele joga peão-dama, a maioria das vezes o pessoal responde cavalo F6, aí segue o processo aqui, cavalo F3, G6, C3, bispo G7 e bispo G5. Aí também a maioria respondeu rock e ele 100% das vezes jogou cavalo D2. Então o que que a gente nota aqui? Ele tem feito o mesmo repertório no chess.com, no Lichess e no ao vivo, o que é ótimo. Por isso que ele é um jogador modelo que eu gosto de estudar, que ele não esconde nada, entendeu? Assim, igual eu disse, tem jogador que às vezes no online é uma coisa, no ao vivo é totalmente diferente. Aí é mais complicado estudar esse tipo de jogador. É um jogador que vai dar mais trabalho, porque ele vai ter como se fosse duas personalidades, né? Agora, muitos jogadores, como o Gata Kamsky, não estão nem aí. Ele joga online, presencial e tá tudo certo. Então você consegue ter muita informação desse jogador. E qual que é o lado bom, agora, do ponto de vista que a gente está estudando um grande mestre desse? Aliás, ele já foi, se não me engano, top 10 do mundo, viu? Em algum ano aí, lá na década de 80. Qual que é o lado bom de você ver que um jogador desse, ele joga quase sempre as mesmas coisas? Que ele é especialista no que ele está jogando. Então você consegue, eu posso colocar minhas duas mãos no fogo que ele sabe muito bem o que ele está fazendo nessas aberturas. Então a única coisa que eu preciso de fazer agora é assimilar para o meu jogo. Lógico, eu não vou jogar igual o Gata Kamsky, mas eu posso me espelhar no repertório dele. Isso eu estou falando no caso do Gata Kamsky, mas, de novo, a gente pode fazer isso para qualquer jogador. Claro que vai ter jogador que vai dar mais trabalho, que às vezes vai ter mais partida, vai ter mais variáveis, né? Vai ter muito mais variáveis de variação de repertório. Então, mas no caso dele aqui é bem tranquilo. Então, por exemplo, aqui o repertório dele do Lichess, do chess.com e das partidas ao vivo tá igualzinho. Aí vou voltar ali para as partidas ao vivo. Cadê? É que às vezes fica muita janela aqui, complica. Beleza, aí eu quero já ter uma ideia aqui, ó. Aqui aparece do lado aqui todas as partidas que ele jogou só dessa posição que está na tela. Aí eu quero já começar a armazenar um pouco dessas informações, né? Eu não vou ficar decorando essas jogadas. Aí o que que eu já adiantei aqui? Eu montei aqui uma outra basezinha e já coloquei as jogadas iniciais aqui para eu começar a ter isso registrado. Esse registro pode ser feito no Lichess, pode ser feito no chess.com. Eu prefiro salvar no ChessBase, que é o meu programa favorito. Então, vou colocar aqui, ó. Então, peraí. É bom que a gente testa a memória. Então, o Gata Kamsky, eu até salvei aqui o arquivo, ó. Kamsky Brancas, linha 1. Então, Gata Kamsky joga D4, a maioria das vezes ele tem enfrentado cavalo F6, ele tem respondido na imensa maioria das vezes cavalo F3. Nessa posição, o pessoal tem feito G6, ele tem feito C3, bispo G7, bispo G5, roque, cavalo D2 e, por exemplo, aqui, acho que até aqui, né, que a gente viu. Deixa eu até tem essa posição. Vou até adiantar aqui dois lances, só para ficar um pouquinho mais específico ali.
só para ficar igual aqui meu estudo. D6, E4, D6, E4, que é tudo igual, viu? Tanto do online quanto do D6, E4. Aí como é que fala? Vai funilando mais o repertório, né? Então agora, contra D6, ele tem respondido E4. Então aqui a gente já consegue ter uma noção como que ele leva o jogo dele contra esse sistema que é da Índia do Rei, né? Então ele consegue facilmente desenvolver os dois cavalos sem trancar o bispo e ele faz uma formação central. E eu peguei aqui de exemplo o Gata Campos, que não foi à toa, porque ele é um jogador assim que dá para a gente confiar no repertório dele. Ele não é um jogador que fica jogando porcaria, entendeu? Então aqui, ele está sempre preocupado em dominar o centro, de desenvolver as peças em casas boas, entendeu? Aí beleza, aí aqui eu salvo esse para começar essa conversa, vem cá, aí eu coloco salvo ali, né? Vou salvar essa análise. Aí beleza, tá bonitinho ali. E aí, o que eu faço a partir daqui? Sempre quando eu salvo uma variante dessa, digamos, eu coloquei aqui o nome linha 1. Às vezes você pode especificar mais o nome, né? E aí eu gosto sempre de colocar umas partidinhas modelo aqui na frente, só para eu já meio que montando um banco de dados pequeno das minhas partidas referências. Então, quais são as partidas que eu vou montando aqui? Eu pego as partidas dele primeiro aqui das pensadas. Então tá aqui aquela estatística, né? Aí o que eu vou fazer? E você tem várias formas de fazer, você pode ir pescando as partidas ali aleatoriamente, mas eu gosto de fazer o seguinte: eu clico aqui nessa coluna do elo das pretas, organizo pelo rate dos adversários dele, do mais forte para o menor, e aí eu vou, sei lá, eu posso fazer qualquer tipo de seleção. Eu fiz aqui só para exemplificar, aqui varia bastante. Tem gente que gosta de estudar só as vitórias, mas eu peguei aqui as 10 primeiras. Aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu dei o famoso Ctrl C, Ctrl V. E joguei aqui nessa minha basezinha. Aí, para completar, então assim, aqui são 10 partidas da Mega Database. Um detalhe importante, não quer dizer que todas essas partidas são boas, viu? Mas eu peguei 10 aqui só para eu ter uma noção, né? Aí, obviamente, eu vou pegar, estudar partida por partida, ver aqui, por exemplo, por que que ele perdeu essa partida, ver por que que ele perdeu essa, por que que ele perdeu essa. Para completar, eu também posso pegar umas partidas aí no chess.com, aí eu venho cá nessa outra arvorezinha, coloco aqui de novo a questão, deixa eu só ajeitar aqui a janela. Era aqui que às vezes fica meio lento, porque compartilhar a tela e tal, às vezes sobrecarrega um pouco o ChessBase. Mas uma hora ele destrava aqui, às vezes ele dá umas travadinhas. E detalhe que o ChessBase é original, então isso aí vai sempre dar uma travadinha dessa em qualquer ChessBase. Vamos ver se é só ver aqui. Ah, não, na verdade não estava travado, não. Eu que capivarei. Aí você clica aqui e coloca organizar por rate das pretas, ó, Elo Black. Aí também eu posso. Isso aqui são só partidas do chess.com, né? Então aqui eu não preciso de pegar 10, eu acho que seria demais. Aí eu posso pegar as 5 primeiras aqui. Ele jogou com os jogadores mais fortes. Dou Ctrl C. Vou nessa basezinha que eu estou montando aqui. E dou Ctrl V. Aí pronto. Ampliou um pouquinho mais aqui. E eu posso repetir o processo para o Lichess. Pera, esse aqui não é o do Lichess, não. Cadê o do Lichess? O Lichess acho que é esse aqui, também não. É esse aqui. Mesma coisa. Deixa eu só organizar aqui. E é bom também que vai vendo a amostragem, né? E olha como que é isso. Ele é um destruidor. No Lichess ele assassina o pessoal. Ele ganha todas. Ó.
Aí eu também vou pegar umas 5 partidas dele aqui. Aí dou Ctrl C, jogo lá na minha, aqui, nessa basezinha aqui que eu estou montando. Pronto. Isso aqui são as partidas exemplos que eu selecionei. 10 do Pensar, assim, da Mega Database, 5 só do Lichess, 5 só do Chess.com e 5 só do Lichess. Isso só dessa variante aqui, ó. Dessa posição. Entendeu? Que é uma posição importante porque cai muito, pelo visto, né? Pelo menos com o Gata Campos caiu bastante. Aí, beleza. Montei aqui, salvei essas partidas. O que que eu vou fazer? Aí eu vou estudar quantas são? Essas 20 partidas. Vou estudar uma por uma. Ver como que ele desenvolve as peças. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Vamos ver se tem algum padrão. O Lichess, pelo visto, então, é mais fraco, talvez. É porque ele ganhou quase todas, né? Deixa eu até ver aqui. Comparando aqui, ó. Dá até para tirar umas conclusões interessantes, né? Cadê o do Lichess? O do Lichess estava aqui. Ele ganhou quase todas aqui, praticamente. Dessa posição aqui, ó. Só vê ali um 0, um 0, um 0. Ele perdeu só duas aqui. Muito curioso. Aí dá para ver a diferença até entre os sites, né? Mas beleza, vamos voltar aqui. Estou montando aqui a basezinha. Aí eu vou pegar e estudar essas 20 partidas aqui. Para eu conhecer os padrões táticos, padrões estratégicos, finais que ele cai, as ordens de aberturas que podem acontecer. E, obviamente, aqui eu não posso ficar, eu não preciso ficar preso só nessas 20. Tem muito mais partida ali. É que eu só selecionei ali aquelas por rate, mas eu posso ver muitas outras. Às vezes, se a pessoa empolgar, ela pode, não, em vez de selecionar 10 ali da Mega Database, eu vou selecionar 20. Em vez de ser só 5 do chess.com, vou selecionar também 20. Aí você vai ter mais material. Aí vai da empolgação de cada um, entendeu? E como eu disse, nem todas essas partidas aqui que eu selecionei, elas vão ser incríveis. Aí vamos pegar aqui de exemplo uma partida aqui. Vamos lá. Vamos de preferência aqui, ó. Essa aqui, ó. Uma partida do Aeroflot, que é um dos torneios mais fortes que tem no mundo, Aeroflot Moscou. Esse aqui é o torneio de rápidas. Esse tipo de torneio é fortíssimo. Até uma vez eu quase joguei esse torneio, mas era muito complicado eu ir para a Rússia lá, estava meio fora de mão. Então, por exemplo, vamos ver como que ele derrotou o Mamedov. Rauf Mamedov do Azerbaijão. Aí você abre a partida, e também não adianta você ficar ali acumulando a partida e não estudar, né? Primeiro eu estou mostrando como que monta a base. Aí você vai, vamos ver como é que foi que ele jogou. Aqui nessa partida ele atrasou um pouco C3. Às vezes isso acontece, às vezes é questão de transposição, mas não vai fazer diferença. Acabou jogando C3 e jogou rock. Tá, então vamos ver como que ele continua a partida aqui. O preto jogou C5, uma jogada lógica, pressionando o centro. Ele tomou. Aí bispo E2, ele quer rocar, e ele rocou. Bem, aqui já tem alguns detalhes interessantes para anotar, mas aí são detalhes estratégicos, né? Que tem a ver com as aulas de estratégia. Esse peão controla as casas aqui, então o peão que controla melhor o centro, né? E aqui esse peão está um pouco mais agressivo, também lutando aí por essas duas casas, mas uma casa que geralmente é fraca ou pode ser usada é essa daqui. Vamos ver se isso vai acontecer. Aí você vai usando o seu conhecimento de estratégia, até de aberturas, a sua parte tática, para ir decifrando aí o que está acontecendo. Minha câmera deu uma embaçada aqui, não sei. Deixa eu ver se eu consigo desembaçar aqui. Às vezes tem a questão do foco ali. Mas acho que ela vai desembaçar aí daqui a pouco. Vamos ver. Dama C7, para trazer a torre. H3. Joguinho bem posicional. Vamos ver como que ele ganhou essa partida. O adversário dele é bem forte, 2.651. Bispo F1. Aí, lembrando, nem quer dizer
e nem todas as jogadas que eles fizeram tá perfeita, né? Às vezes dá para melhorar também a forma. Às vezes eu tô, por exemplo, tô estudando lá uma partida do Karpov. Aí eu vejo uma jogada do Karpov e eu falo, mas peraí, essa jogada dele eu acho que não é muito boa. Aí eu vou tentar encontrar uma melhor, entendeu? Vamos ver como é que foi a sequência. H4. Até agora, olha que interessante. O adversário dele jogou A6, ele já percebeu na hora esse peão fraco. Vai ser por aqui que eu acho que ele vai ganhar. Ganhou o peão. Então, ó, por exemplo, aqui já tem uma sutileza tática, por exemplo, da posição. Nesse tipo de formação, o A6 é um erro, porque leva a dama B3. Olha que sutil. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tudo bem, caiu o peão de E4, mas eu acho que o preto não queria ter perdido aquele peão. E agora ele vai jogar o final. Lembra do que eu falei antes? O jogador posicional, ele adora finais. Vamos ver a técnica dele agora. Tá querendo trocar a peça. E o... Que isso? Rolou uma tática aqui. O cavalo tá no ar. Rolou outra tática. O jogador posicional também se liga na tática, né? Essa daqui agora virou uma posição bem complexa. Tem um tema ali do peão caindo, né? E o bispo vai atacar as duas torres. Deu descoberto. E vai jogar bispo toma E7 e vai recuperar a qualidade sacrificada. E aqui a partida parece que acabou. Ou o jogador de pretas abandonou ou perdeu no tempo. O que iria acontecer aqui provavelmente? Ele jogaria bispo toma E7, iria recuperar o material sacrificado, por exemplo, uma jogada, sei lá, dessa daqui. Aí eu posso tomar, e agora basta defender aqui, provavelmente com o lance cavalo E3, por exemplo, ré E6. Eu posso até jogar um lance preguiçoso aqui, se quiser, torre E2. E aí vai trabalhar um final com 2 peões a mais. Ah, porque ele tinha ganho um peão antes, né? Então aqui provavelmente o cidadão, eu acho que abandonou. Viu que depois desse ia ficar perdido. Então, beleza. Aí eu estudo uma partida dessa, já pego algumas sutilezas táticas, alguns posicionamentos de peça. Por exemplo, uma coisa que eu prestaria muita atenção aqui por exemplo, num setup desse aqui, como é que ele posicionou as peças menores e as peças maiores? Como que ele montou a estrutura dele? Peraí que como é que ele montou a estrutura dele na ala do rei, no centro e na ala da dama. Então, prestaria atenção nisso. Claro que também analisando as respostas do adversário, né? Então, beleza. Essa aqui seria a minha primeira análise para conhecer um pouco o jogo do Gata Kamsky. O jogo posicional, sutil. Aí, beleza. Aí eu fecho essa partida. Se eu quiser salvar, beleza. Aí eu vou pegar uma outra aqui. Vamos pegar uma dele contra o Caruana no chess.com. Fabiano Caruana dispensa apresentação. Essa aqui já vai ser uma partida mais superficial, né? Porque é online de 3 minutos no chess.com, mas é contra o Fabiano Caruana, jogador top 3 do mundo. E ele ganhou. E foi jogada esse ano, inclusive. Então é legal ver partidas recentes também, né? Vamos ver como é que foi a ordem. Ó, jogou aquele, ó, a ordenzinha que a gente viu. Vai jogar o E4. Aqui o Caruana não quis fazer a jogada lá do Mamedov, que foi utilizada em 2013 no Aeroflot. O Caruana preferiu jogar cavalo C6. Ele travou o peão, provavelmente ele quer acelerar o E5. Vamos ver. Agora ele jogou o bispo em D3, não em E2. Aí roque, H6. Dama E8, uma jogada para sair da cravada, preparar talvez o F5 no futuro. Torre 1. Então aqui, ó, por exemplo, eu estudando uma partida dessa, eu ia pegando aqui os macetes, como que ele posiciona as peças menores, a torre, a estrutura de peões. Vou pegando esses macetinhos, entendeu? Ó, agora o Caruana
quer jogar cavalo F4, quer avançar os peões. Vamos ver como que ele responde. Agora ele decidiu abrir o jogo. Por quê, talvez? Ele quer explorar o cavalo que está no canto. Então, abrindo o jogo. É um tema estratégico. Tomou, tomou. Ele não se importa muito com a questão das trocas. Ele é um jogador de finais, como a gente já viu. Agora ele manobrou o cavalo para C4. O que será que ele quer fazer? Eu imagino que ele quer vir com o cavalo para E3 e para D5 no futuro. Vamos ver se vai ser próximo disso. Atacou o bispo, recuou o bispo. Naquela partida anterior, ele também colocou o bispo em F1. Então, olha como que jogador de xadrez, ele é sempre recheado de padrões. É meio que todo mundo, é como se fosse... tem manias, vai. Todo jogador tem certas manias, principalmente quando se trata de aberturas. E se essas manias forem boas, não tem nenhum problema você repetir, entendeu? O problema é ter manias ruins, né? Você tem um modo de jogar repetitivo e que é problemático. Aí você vai ter mau resultado, entendeu? Então, beleza. Cavalo E3. Já imagino que é para usar essa casa um dia. Eu quero ver como que ele vai expulsar esse cavalo. A4, ó, disputa normal na ala da dama, de território. Ó, mais uma vez ele colocou a dama em C2, pelo visto ele gosta desse posicionamento. Ó, um detalhe também importante, tem muito mais tema estratégico acontecendo nessa abertura. Obviamente eu não estou explicando todos esses temas, essas sutilezas, eu estou só mostrando mais ou menos como que pode ser a absorção correta de conhecimento nesse estudo de aberturas, entendeu? Cada um vai absorver de acordo com o seu tema. Eu olho para essa posição, eu vou absorver alguns elementos. Um jogador, por exemplo, 1000 de rate, ele vai absorver muito menos informação, mas ele vai absorver alguma coisa. Sei lá, ele vai tentar decorar algumas coisas. Ah, como é que ele fez ali, é, por exemplo, no posicionamento da ala do rei. Então, você vai pegando o que você conseguir acompanhar, entendeu? De acordo com a sua força. Por exemplo, as aberturas quando eu estava começando o xadrez, eu tinha um grau de absorção. Quando eu estava começando. Hoje em dia, eu tenho outro grau de absorção. Eu consigo ver muito mais coisa, entendeu? Do que eu via, sei lá, há 20 anos atrás, 24 anos atrás. Então é outro Molina, né? Hoje eu consigo perceber muito mais sutileza. Então cada um vai na sua velocidade. Então, por exemplo, ó, aqui Caruana ameaçou uma jogada desagradável. Como que ele respondeu? Agora ele quer trocar os bispos. Então ele quer eliminar essa peça ativa. E de novo, ele é um jogador posicional. Ele está buscando a simplificação para levar para os finais. Vamos ver como que ele vai derrotar o Caruana. Estou ainda curioso. Atacou a dama, voltou. Até agora um jogo bem tranquilo, sem muita complicação tática. Olha como que é um jogador posicional, né? Desenvolve tudo, domina território na ala da dama, domina território na ala do rei, no centro, aliás. O rei está sempre protegido. Então você vai pegando essas sutilezas, né? Nossa senhora, que jogada esquisita. Caruana fez uma jogada aqui, tanto curiosa. Claramente quer jogar B5. Torre D2, B5, torre D1. O Gata Campos não tá nem aí. Dobrou na coluna D e vamos ver. Bispo F8. Tomou. Se tomar de peão, teria um problema, né? Porque iria ter um problema nessa casa. Eu já poderia até fazer uma jogada como bispo G3 para tomar o cavalo e depois plantar em D5. Vamos imaginar um cenário desse aqui, ó. Meramente ilustrativo. Cavalo monstruoso aqui. Então não aconteceu isso. Por isso que ele tomou de torre. Para o peão ficar controlando. Aí essas sutilezas estratégicas, mesmo tratando de uma partida blitz, mas de dois jogadores muito fortes, então dá para aprender.
O blitz do Gatakamsky com Caruana, muitas vezes ele vai ter uma equivalência de nível técnico de uma pensada minha, entendeu? Sei lá, mais ou menos isso. Então, tipo, eu aprendo bastante com o blitz desses caras. Obviamente, eles não aprendem. O Caruana e o Gatakamsky não aprenderiam muita coisa vendo os meus blitz, mas o blitz deles eu consigo aprender bastante, entendeu? Então tá. Torre D8, aqui ele vai trocando peça para levar para o final, aquele modus operandi que eu já sinalizei. E agora vai ter algumas sequências um pouco mais táticas, né? O jogador posicional, ele vai guardar os elementos táticos, vamos dizer assim, para a hora mais decisiva da partida, os finais, por exemplo. Então agora o jogo vai ficar um pouquinho mais tático. Eliminou o cavalo, vamos ver como vai ser a técnica dele desse final de dama e torre com cavalo contra dama, torre com bispo. Lembrando que o preto aqui tem uma estrutura de peões um pouco mais danificada, né? O branco tem duas ilhas de peões, ó, duas ilhas, e o preto tem uma, duas, três ilhas. As pretas estão e ainda tem peões dobrados, né? O preto provavelmente está pior no final. Mas vamos ver como que o Gatakamsky vai usar a técnica. Ó, aqui eu imagino que ele quer jogar cavalo C4 um dia. Voltou a torre. Ah, ele usou a dama em C4. Vai ganhar um peão já. E detalhe, isso ele está fazendo contra o Caruana, não é qualquer jogador. Ganhou um peão temporariamente do Caruana. Se jogasse torre tom B2, torre B2, dama B2, dama por C6, peãozinho a mais, vai ganhar esse final. Caruana jogou esse para tentar algum contra-jogo. Vamos C4. E agora ele vai ganhar esse final do Caruana, que até o Caruana não quis empatar e aí pagou caro. Aí agora é aquela parte blitz, né, que não vem muito ao caso. Aí criou milhões de temas de mate e o Caruana foi até o mate. Dama e cavalo é melhor que dama e bispo, geralmente sim. Exatamente. Então, beleza. Aí você aprende aqui com essa partida mais alguns elementos. Entendeu? E aqui vamos pegar, por exemplo, um último caso dessa variante aí. Vamos pegar uma partida dele no Lichess contra o Safarli aqui, num torneio, um torneio por equipes do Lichess. Vamos ver como que ele. Essa partida é 2020, tem 4 anos. Vamos ver se o padrão segue a mesma ordem, mesma sequência. Aqui o Safarli jogou aquela jogada que a gente viu do Mamedov no Aeroflot 2013. Agora ele jogou com D5, ele não quis jogar aquela continuação que, se não me engano, foi bispo E2, né? Deixa eu até conferir aqui. Aí você vai comparando uma partida com a outra, né? Ah, não, minto, ele jogou D pro C5 naquela e depois bispo E2. Nessa daqui, ele vai optar por fechar o centro. Aí você fala, por que que naquela ele tomou e nessa ele jogou D5? Aí tem um detalhe interessante. Essa partida aqui tem 7 anos de diferença para aquela outra. Provavelmente ele estudou essa posição e deve ter chegado à conclusão que esse avanço é melhor do que capturar. Ou simplesmente ele quis variar, né? Aí a gente não sabe. Então, como essa é uma partida mais recente, provavelmente ele, vamos dizer assim, evoluiu o repertório dele. Vamos ver como é que seguiu. Ganhou espaço no centro, né? Jogada lógica. Aí o Safarli, que é um grande mestre, se não me engano, também é do Azerbaijão, mesmo lá do Mamedov, do Rauf Mamedov. Então tá seguindo aqui até o mesmo repertório, né? E6 contra-atacando no centro. Agora ele jogou com o bispo em D3.
Tem leve variações no posicionamento das peças menores, né? Mas a estrutura ali fica meio que intacta, né? Tá. Nossa senhora, G5, expondo o rei aqui. Vamos ver como que ele... Não, agora essa jogada é meio suicida. Explodiu o centro. Agora ameaçou o cavalo por C5. Essa aqui, o Safali se explodiu todo. Torreão de olho na coluna E. Você vê que o Gata Campos que não inventa muita coisa, né? Ele deixa... Agora ficou uma estrutura de peões muito feia do jogador de pretas. Tudo bem que tem par de bispos, mas isso aqui está muito estragado estrategicamente. Bispo B5 já quer trocar as damas, jogador de finais, né? E aconteceu a troca. Curioso ele ter tomado com essa torre, porque ele deve deixar essa torre para defender o peão. Mas eu teria tomado com a outra. E agora ele jogou G3, que curioso. Por algum motivo ele está incomodado com esse peão de F4. Decisão um tanto curiosa deles. Agora ele vai jogar par de cavalos contra par de bispo. Ó, para ser sincero, eu não tô gostando muito das decisões do Gata Kamsky nessa partida. Com certeza dá para, digamos, evoluir um pouco essas decisões dele, né? Mas eu estou fazendo aqui uma análise superficial, né? Meramente ilustrativa. Pode ser que tudo que ele fez aqui tá certo e eu que não estou entendendo. Agora o preto já entrou na sétima. Claramente já tem contra-jogo. Mas agora um finalzinho, cavalo e torre contra bispo e torre. Dá para pegar também um pequeno padrão aqui, né? Que é o mesmo padrão que a gente vê, por exemplo, no Carlsen. O Gata Campos que tem preferido jogar mais com os cavalos do que com os bispos, né? Mas, claro que aqui está numa amostragem ainda muito pequena, né? Então teria que ver mais partida para conhecer, né? Tá, essa daqui eu acho que ele jogou mal essa partida, para ser sincero. Não gostei das decisões dele. E aqui o cidadão de pretas perdeu no tempo. Então foi mais influência do blitz, do tempo, né? Do que a qualidade do jogo. Eu teria mudado aqui, por exemplo, nessa posição. Eu teria tomado assim. E se jogasse cavalo A5, eu acho que eu tentaria aqui. Tem que defender o peão, né? Talvez A4, A3 ou A4. Talvez A3 aqui. Sei lá, eu tentaria jogar assim, não sei se também é grandes coisas, né? Mas enfim, é uma partida que talvez não tenha sido grandes coisas, mas aí a gente vai comparando uma com a outra. Beleza, então eu estudei essas partidas. Claro que aqui eu estou dando exemplo, eu peguei só três, mas o correto é a pessoa estudar todas. Eu separei aqui 20 partidas, é para ver uma por uma. Eu estou fazendo aqui só um esboço. Agora eu vou voltar lá na arvorezinha aqui do Gatakamsky. Primeiro, na arvorezinha, deixa eu fechar aqui umas janelas, né? Senão vai ficar muita janela aqui de tabuleiro. Vamos voltar na arvorezinha dele de partidas pensadas, que é essa daqui. Então, beleza. Aqui eu já tive uma noção do que ele joga nessa posição. Aí eu vou voltar um pouco. Tá, então eu vi aqui o que ele faz contra o D6, né? E agora o que ele faz contra o D5, se a pessoa jogar assim? Que é uma outra forma porque evita o meu E4. Aí eu vou repetir o processo, ó. Nessa formação ele tem jogado 100% das vezes E3. Aí aqui o pessoal varia. Isso aqui dá para eu ter uma noção dos resultados dele aqui do lado. Eu vou colocar... Ó, tem até partida dele contra Judith Polgar em 1989, que ele perdeu, inclusive.
Eu vou fazer a mesma coisa na estatística dele do chess.com. Eu vou voltar aqui 2 lances. E o que, que ele responde contra D5? 100% das vezes E3. E no Lichess, a mesma coisa. Então, o pessoal jogou D5 ele respondeu mais uma vez 100% das vezes E3. Aí, o que, que eu posso fazer agora? Beleza. Eu vou voltar aqui nessa basezinha aqui que eu estou montando tipo uma organização do repertório dele. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir essa primeira análise aqui, ó, e eu vou colocar assim, a ordem que eu acabei de acrescentar, que é o D5 e o E3. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou salvar, só que agora eu vou salvar Game S, para salvar uma nova. Tem que escolher o lugar certo aqui. Aí eu vou colocar linha 2 e dou OK. Aí o que, que vai acontecer? Apareceu aqui uma nova análise. Espera aí que ela. Aqui, ó, uma nova análise. Eu até gosto de fazer uma coisa que é a seguinte aqui. Eu promovo a variante e essa fica como principal. Eu salvo agora. Pronto. Então, o que, que eu fiz? Eu estudei, digamos, dá para fazer isso com mais partidas modelo, com mais detalhes, né? Estou só exemplificando como que dá para iniciar o processo, que esse é um processo geralmente longo, você não vai fazer em um dia, né? Mas é o modus operandi que é o mais importante. Então, por exemplo, aqui eu salvei a linha 1, que era dessa posição, o adversário me deixou dominar o centro. Aí, nessa variante 1, eu selecionei aqui embaixo algumas partidas modelo, igual eu fiz ali agorinha mesmo. Agora a mesma coisa para a linha 2, que é dessa posição aqui, que o adversário não me deixou jogar E4. Ok? Então essa que é a diferença. Aí, o repertório de abertura é assim. Você vai conhecendo aí as sutilezas, as ordens. Ah, numa variante, o meu oponente me deixou jogar o E4. Na outra, não. Então, como é que vai ser a forma de jogar nesse? Basicamente, é um novo sistema, né? Então, eu vou repetir o processo de raciocínio. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas partidas modelo aqui embaixo. Então, primeira coisa, eu vou lá nas partidas pensadas dele. Aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Eu vou organizar aqui pelo rate das pretas. Um detalhe, aqui eu posso pescar as partidas uma por uma, pegar só dos jogadores ali que eu acho mais interessantes, mas eu vou fazer aqui por rate porque não falha. Eu vou pegar de novo 10 partidas do rate das pretas. Ó. 3, 4, 5. Opa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o Nakamura aqui. Ó. Aí eu dou o Ctrl C. Vou lá na minha base. Ctrl V. Pronto, essas aqui são as partidas que elas são originais da Mega Database. E agora. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, que o código aqui está errado. É B. É B o que mesmo? Peraí, qual que é o código? É B03. Só um segundo. Um ajuste aqui. Só que o código de abertura ele estava errado. E aí eu vou também pegar agora do chess.com. Vou pegar só 5, porque eu dou menos valor às partidas online. Peguei aqui as 5 primeiras também. E agora as do Lichess. Organiza aqui por rate e pego aqui as 5 primeiras aqui, ó. Aí Ctrl C.
e Ctrl V. Pronto, aí, mais uma vez, dessa variante aqui, dessa posição, eu tenho mais uma vez aqui 20 partidas selecionadas para estudar. 10 originais ali da Mega Database, são mais confiáveis. 5 do chess.com e 5 do Lichess. Lembrando, deixa eu só beber uma água aqui que tá dando aqui, tá. Lembrando que as partidas mais importantes são aquelas que têm mais tempo de reflexão, torneios pensados e torneios rápidos, né? Os torneios Blitz, eles têm mais, eles têm assim uma precisão menor, né? Então vai ter muito mais erro. Mas dá pra gente aprender, entendeu? Por exemplo, eu ver Blitz do Nakamura, do Carlsen, eu aprendo bastante. Porque os caras pensam muito rápido, entendeu? Então não é tão problemático estudar. Ainda mais estudando a abertura, que você quer pegar mais o modus operandi da pessoa jogar, entendeu? Dá para aprender muito com o Blitz dessa galera forte. Aí eu vou repetir o processo. Eu vou pegar aqui. Como que eu faria se eu estivesse estudando para mim, né? Eu iria estudar essas 20 partidas. E até outras, na verdade, né? Não seria só 20, né? Eu estou fazendo 20 aqui para não ficar muito complexo. Mas aqui eu vou pegar só algumas de exemplo. Vamos pegar aqui uma dele aqui contra o Anand, em 95. Torneio Candidatos da PCA. Campeonato que acabava, esse campeonato gerou aí disputa de título mundial. Então, uma partida baita importante. Gatakamsky de brancas contra o Anand. Então, isso aqui é uma baita, em termos de importância, uma baita partida, entendeu? Isso aqui, se não me engano, é o torneio de candidatos, é a final de 95. Obrigado, eu estou um pouco de tosse aqui, mas vamos lá. O Gatakamsky aqui, vamos ver, em 95 ele usava o mesmo repertório de hoje em dia. Tá, C3, aqui o Anand evitou o E4, cavalo D2, roque, E3. Aqui o Anand jogando com C6, uma estrutura tipo eslava misturado com Grunfeld. Bispo E2, bispo G4 e roque. Muitas vezes você pega uma partida dessa, já tem algumas análises aqui já feitas, né? No caso, essa partida ela já está até analisada pelo Anand, porque essa é uma partida ali daquelas que eu copiei, que ela veio da Mega Database. Então tem muita partida da Mega Database que já está analisada. Às vezes principalmente pela pessoa que jogou, né? No caso aqui o Anand. Então aqui ele jogou B4, foi uma novidade na época, expandindo na ala da dama, né? A5 contra-atacou e B5, né? Tá, até agora tá tendo uma disputa mais na ala da dama. Aí você vai prestando atenção. A4, acho que é para evitar o A4 das brancas. Uma disputa territorial ali no flanco dama. Torre C1, deve estar querendo jogar o C4. Torre E8, provavelmente para jogar E5. E aí C4. Então aqui parece que, vamos lá, de novo, vamos pegar algumas ideias. Desenvolveu as peças menores dessa forma, não fez muita firula na ala do rei. Como ele não conseguiu jogar o E4, o peão parou só em E3, mas está bem estruturado aqui, e expandiu na ala da dama, né? Está pressionando ali. Colocou a torre em C1, porque provavelmente é aqui que a coluna vai abrir. Então, um modus operandi aqui bem satisfatório aqui do ponto de vista estratégico. Dama A5, o Anand também está tentando algum jogo ativo. Cutucou o bispo para ver o que faz. Tomou. Por exemplo, por que ele não jogou bispo F5, né? Será que ele ficou com medo de cavalo H4, né? Alguma coisa assim. Então tomou.
E aqui decidiu tomar de bispo. Eu acho que eu teria tomado de cavalo. Mas tudo bem. Tomou de bispo. Agora, diferente até das outras partidas, quem tem o par de bispo é o Gata Campos. Vamos ver como que ele vai jogar essa partida. E6, jogada lógica. O Anand, como ele não tem o par de bispos, ele deixa a posição mais fechada possível. Ele não quer abrir muito o jogo para ver se anula o par de bispos, principalmente esse bispo aqui, que está bem obstruído. Então, essas nuances estratégicas, na hora de estudar uma partida dessa, para adicionar no teu repertório, você tem que prestar atenção. O que que o adversário está fazendo tal estrutura, como é que você está respondendo, esse tipo de coisa. Agora ele vai abrir o jogo aqui um pouco, para ver se o par de bispo joga um pouquinho mais. Dama C2, pelo visto ele gosta da dama em C2 nessas aberturas. Bispo F8, para buscar um jogo na ala da dama com bispo, já que estava fechado aqui. E torre de FD1. Não gostei dessa jogada. Eu acho que eu teria jogado torre B1. Mas tudo bem. Vamos ver qual que é a ideia. Torre B8. Cutucou a torre adversária. Tirou. E agora abriu a ala da dama. Até que foi razoável essa forma dele jogar. Tomou de peão. Provavelmente, se tomasse com o peão de C, dá para cogitar trocar dama por duas torres. Acho que seria uma troca muito boa para o branco. Então, por isso que tomou com o peão de E. Mas agora o problema é que esse peão fica fraco, né? Um peão atrasado. Vamos ver como que ele vai explorar. Vamos ver se eles entendem de estratégia, né? Quem tem par de bispo tem que fazer o quê? Abrir a posição. Então, é o que ele está fazendo aqui. Aí tomou. Decisão arriscada, mas acho que era meio forçada. Tomou. Tomou, tomou. Tudo bem que agora tem peão isolado aqui e aqui. Mas o par de bispo agora está jogando ativamente. Jogador posicional e também jogador dinâmico tem que saber muito bem disso. Bispo A3 contra-atacando ali na torre, tirou a torre. Cavalo F6 para tentar fazer o bloqueio do peão isolado adversário e melhorar o cavalo. E sacrificou o peão, né? Só que o sacrifício é um pouco arriscado aceitar, né? Porque agora fica meio cravado esse bispo, né? Jogou dama A6. Ah, mas tem esse intermediário, né? Agora tem que fazer umas contas aqui. Tem as duas damas caindo. Como é que vai ficar aqui o final da história? Se tomar, eu tomo. Tomo em A2. Será que vai fazer... Ah, aí vai ter torre A8, A1, né? Se trocar, trocar. Aí tira o bispo e cai o peão de A4. Vamos ver se vai acontecer mais ou menos isso. Ah, ele jogou cavalo D5 intermediário. Ele não tomou o peão de A2, né? Porque se tomasse aqui, iria ter essa sequência aqui que eu ilustrei. Aí aqui, o preto fica com o peão a menos e o branco ainda tem par de bispo para piorar, né? Então, por isso que ele jogou cavalo D5. Atacou o bispo. Tirou. Agora a torre D8. Os peões aqui agora estão um pouco problemáticos. Bispo G5, atacou a torre, voltou, quer trocar o par de bispo. E jogou A3. Tem um peão a mais, um peão passado, só que esse peão tá difícil ir para algum lugar, né? Aí agora, só de curiosidade, vamos ver a técnica deles. Essa partida vai acabar empatando. Bloqueou o peão passado, Alaninzovic. E agora agora vai ser técnica de finais, né? Não necessariamente tudo que eles fizeram aqui tá certo. E agora vai trocar tudo e o Anand vai garantir um empatezinho aqui. Mas sofreu o Anand, eu acho. Sofreu um pouco. Não foi assim tão.
Acabou sofrendo. Empatou essa posição final aqui, porque o pior mais é meio que irrelevante, né? Mas aí beleza. Aí a pessoa, essa partida já bem mais complexa, né? Uma partida que, de certa forma, estava ali na rota do título mundial, né? Torneio de candidatos, a de final do torneio de candidatos de 95. Aí quem ganhasse aí iria disputar o título mundial da PCA, né? Que era aquela época que tinha os títulos divididos, né? A gente tinha a PCA e a FIDE, né? E aí é como se a gente tivesse dois campeões mundiais em cada ano, né? Tá, então é uma partida até complexa, teria que fazer uma análise mais exaustiva, né? Vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar agora uma do chess.com. Vamos ver uma aqui que ele jogou contra o Dubov. Dubov que é fortíssimo, principalmente no xadrez online. Tendência é que essa partida de 2022 ela seja tecnicamente bem pior, porque não é uma partida pensada, né? Mas vamos ver se tem algum padrão aqui. Ó, o Dubov planejou. Ele fez. Ó, o padrão se repetindo aí. Ó, aquela expansão na ala da dama. Só que aqui G5, essa jogada eu nunca gosto dela. Sacrificou o peão de H, tomou o peão, pagou para ver. É um sacrifício, na verdade. Aqui é um jogo mais dinâmico, porque no Blitz o pessoal tem mais propensão de arriscar, né? O pessoal não tá nem aí. Blitz o pessoal gosta de bagunça, né? Aqui o Dubov acabou ganhando uma qualidade no meio do caminho, mas enfim, partida acho que provavelmente recheada de erros táticos aí dos dois lados e acabou mais uma vez indo para um final, né? Mas aqui eu acho que esse final aqui tá um pouco sofrido para as brancas. E ele vai conseguir empatar esse aqui ainda. O final torre cavalo contra torre é empate. Aí agora é blitz, eles vão jogar ainda 50 lances, nem vem ao caso aqui. Claro que a pessoa que não sabe como que empata torre e cavalo contra torre, ela vai ver aqui a partida até o final, né? Eu não vou ver não, porque não é o tema de hoje, o final torre e cavalo contra torre. É um final importante de conhecer, mas não é o tema de hoje. Então eu fecho aqui e vou pegar uma dele no Lichess. Vamos pegar ele vencendo em 2021 o Vladimirovich aí, jogador com rate alto aí no Lichess. Vamos ver se vai ter o mesmo padrão aí. Ó, E3. Ó, essa aqui agora jogou com C5, não fez nem fez nem o C6 do Anand, nem o Torre 8 do Dubov. Essa aqui o cidadão de pretas colocou um pouquinho mais de presença na ala da dama, evitou aquele B4 do Gata Kamsky, né? Quer trocar as damas? Faz sentido. E pela milésima vez vai jogar a final. Ganhou um peão, olha a impressão minha. Não tinha como defender esse peão, não? Acho que não, né? Então meio que sacrificou forçadamente. Aí com um peãozinho a mais fica mais fácil de jogar, né? Já não vai ter tanto estresse. Inclusive essas penduradas que às vezes a gente vê os adversários aqui do Gatakanski fazendo, né? São penduradas que a gente pode aprender a punir, né? Então, por exemplo, é, é um tema tático, né? É um blunder aí que podemos dizer que até pode ser um padrão da posição, por que não, né? Mas aqui o Vladimirovich agora está tentando tumultuar a posição. Mas não está tumultuando de maneira tão impressionante, não. Estragou muito a estrutura de peões agora.
Isso aqui, puro desespero. Agora vai perder, né? Sacrificou material aqui de maneira muito irresponsável. Aí vamos ver a técnica do Gata Kamsky para ganhar com qualidade a mais. Ativou o rei e provavelmente vai para o mate, não é isso? Vai para o mate aí. Ó, o rei ativo, o bispo ativo, a torre ativa, os cavalos aqui estão totalmente problemáticos aqui. Ganhou bem aqui, depois que o adversário saiu sacrificando o desespero, né? Então, beleza. Aí dá para pegar também algumas ideias aí dessa posição. Aí você vem agora, volta aqui lá no bookzinho das partidas da Mega Database. Então, assim, eu vi só 3, mas claro que a pessoa, quando ela estiver estudando, ela vai ver todas ali que foram separadas. Aí eu volto aqui um pouquinho mais. Aí, se no lugar do D5 tem alguma outra opção, não tem nenhuma grande opção aqui para me preocupar, né? Tem lance aqui como H6, C5, B6, mas não me parece num volume tão grande aqui. Então, vou voltar um pouco mais. Deixa eu ver aqui se aqui tem alguma resposta para me preocupar. Também acho que não. Um detalhe interessante. Às vezes a gente vê numa posição dessa o Gatacansky, por exemplo, ele jogando bispo G5 ou bispo F4. Aí a pessoa fala assim, vou estudar os dois. A minha sugestão é escolher um. Aí você fica, quanto menos jogada você tiver como opção, mais especialista rápido você fica. Às vezes a pessoa quer ter muita variedade no repertório. Nessa posição vou jogar os dois. Bispo G5 e bispo F4. Mas peraí, você não é o Gatacansky. Então vai com calma, aprende um. Daqui 10 anos, se for o caso, você aprende o outro, entendeu? E eu escolheria ou o sistema aqui com o bispo G5 ou com o bispo F4. E estudaria as partidas do Gatacansky focadas em uma ou outra, entendeu? Vamos ver se tem alguma grande variável nessa sequência. A princípio, não. Então assim, claro que isso aqui é um esboço de repertório, né? No sistema com G6, que é o sistema que tem mais utilizado aqui contra o Gatacansky, então basicamente não tem muita variável assim. Vai, por exemplo, eu iria nortear os meus estudos nessa posição aqui. Primeiro, a posição que deixa o E4 acontecer e depois a posição que não deixa o E4 acontecer. Isso eu estou falando só na resposta aqui com G6, né? Só o sistema com G6. Molina, mas e se o cara jogar aqui E6? Aí é outra coisa. Aí você vai ter que repetir o processo, entendeu? E aí você vai vendo aqui as respostas. E detalhe, cada lancezinho da estrutura de peões que o oponente for executando aqui, muitas vezes você não consegue aplicar a mesma ideia da outra posição. Por exemplo, olha que interessante. Com G6, ele estava jogando C3 e o bispo em G5. Com o sistema com E6, ele já está preferindo vir com o bispo F4. Aí você tem que estudar as partidas e entender. Mas peraí, por que nesse sistema ele não está colocando o bispo em G5? Aí você tem que pegar qual que é a diferença. Então, por exemplo, aqui, ó, bispo F4, vamos imaginar C5, e ele tem jogado E3. Vamos ver se essa sequência aparece nas partidas do chess.com. Então, vou voltar aqui. Aí E6. Ele tem jogado o bispo F4. Aí contra C5, que é a principal resposta. E3. Então, o padrão está repetindo. Vamos ver no Lichess. Mesma coisa. E6. Bispo F4.
Aqui o pessoal tem jogado mais D5 contra ele no Lichess, mas eu ainda assim, como eu tô inicialmente focado aqui no C5, aí é 3. Então, ele tá nessa formação das pretas, que obviamente é diferente do fianqueto lá, ele está optando por essa formação aqui. Então, aí você tem que. É meio que uma London, né? Então, você tem que pegar por que que ele está fazendo isso. Aí você vai repetir o processo, entendeu? Vou até mostrar aqui, ó, o que que eu faria. Eu abriria aqui, por exemplo, linha 2 aqui. Aí eu acrescentaria essa ordem. Aí o que que eu faço? Eu salvo. Só que agora Save Game As para salvar uma nova partida. Escolho para salvar aqui na basezinha minha. Vou colocar um nome aqui. Linha 3. Dou OK. Para ver o código A46. Espera aí. Só uma coisa. Aí eu repito o processo. Ele, peraí, que o negócio é aqui. Essa aqui que é a linha principal, né? Aí eu repito o processo aqui. Aqui embaixo, aqui, ó, dessa última análise aqui. Vou colocar mais uma vez umas partidinhas ali. E aí eu vou fazendo assim, entendeu? Pegar aqui 10 partidinhas. 3, 6, 9, 10. Eu copio. E aí você vai ampliando a sua base. Só que lembrando, cada partida que você adiciona, você tem que estudar, né? Você não está adicionando ele só para enfeitar, né? Mas a pessoa tem ali, eu tenho 10.000 partidas separadas na London. Quantas você estudou? 10. Aí não adianta, né? Ó, aqui eu vou pegar só 5 online, porque elas têm menos valor, né? Aí também coloco aqui, Ctrl V. Essa daí foi a do chess.com. E aqui as do Lichess. Então, pronto, Ctrl C. Aí, beleza. Aí aqui, ó. Ué, por algum motivo não foram essas últimas aqui. Peraí. 3, 6. Por algum motivo não foi aqui. Peraí. Ver se eu fechar e abrir aqui de novo. Por algum motivo o Ctrl C, Ctrl V aqui falhou agora. Deixa eu ver se falhou mesmo. Falhou. Por algum motivo. Deixa eu repetir aqui. Às vezes tem esses bugzinhos, né? Peraí. Ctrl C. Não, aqui não. Cadê? Tá aqui. Agora foi. Eu copiei 6 sem querer, mas tudo bem. Aí vem cá no Lichess, mesma coisa. Copiar aqui 5 partidas. Aí também aqui vou colocar aqui. E pronto. Aí, beleza. Nessa linha 3, que é dessa posição aqui, separei mais uma vez aqui 10 partidas retiradas na Mega Database, 5 partidas separadas aqui do chess.com, do nick do Gata Kamsky, e aqui mais 5 partidas do Lichess. E nisso aí você vai lá, vai fazendo para as outras ordens de lance que tiver. Aqui eu fiz, nesse exemplo aqui, para 3. E nisso assim, eu fiz aqui de maneira até superficial, né?
Mas você pode montar um processo dele aí com calma, desse aqui com calma. Uma linha por semana, separa as partidas com calma, estuda as partidas. Aí na outra semana você faz para a linha número 2, entendeu? Então, às vezes, um repertório de abertura vai ter entre 10 e 15 linhas para você estudar, de brancas. De pretas ali vai ter mais 15 contra peão-rei e contra peão-dama mais umas 15. Então, isso aí não é uma coisa que vai ser feita da noite para o dia, se quiser fazer direito, né? E também, imagine só, 15 linhas, você estudando ali, sei lá, 10 partidas por variante, né? Ou 20 partidas, vai ser aí 300, entre 150 e 300 partidas por parte de repertório, né? Então é uma coisa que você vai, demanda tempo, gasta energia, né? Não é coisa da noite para o dia, né? Às vezes a pessoa quer aprender repertório de abertura, vê no vídeo no YouTube de 5 minutos e acha que já é o expert. Não, no máximo você aprendeu um golpinho ou outro ali, mas você não aprendeu a abertura de verdade, entendeu? Então, esses estudos, eles são de longo prazo, entendeu? Aí, por exemplo, fazendo seja sozinho ou com uma turma, você vai ali acrescentando. Dá para fazer, sei lá, vamos aprender abertura italiana numa turma. Dá para fazer 10 aulas de italiana tranquilamente, entendeu? Ainda mais passando ali os materiais base, partidas modelo, dá para fazer torneios entre os alunos para eles praticarem aquelas partidas modelo, aqueles estudos, né? E claro que os alunos mais dedicados, né? Eles vão se desenvolver muito mais, né? Um aluno que tiver estudado 10 partidas modelo de uma variante, ele vai ter um conhecimento. Aquele que estudou 100 partidas modelo vai estar muito mais absurdo, entendeu? O básico da abertura tem vídeo de 15 minutos no chess.com e tal. Mal, mal você vai aprender um golpinho, decorar algum sisteminha. Mas conhecer de verdade, você tem que lembrar que abertura, quer dizer, xadrez no geral, é teoria e prática. Não adianta você, vou ver um videozinho de 5 minutos no YouTube e acabou. Já sei jogar aquela abertura. Não é assim que funciona na prática. Quem dera fosse, né? Aí eu ia saber todas as aberturas em um dia. Ia pegar ali 5 minutos por abertura, ia dar uma maratonada e em uma semana eu já estou expert em todas as aberturas do xadrez. Não é assim. Entendeu? Então, esse aqui eu fiz um estudo, digamos, é até próximo, um esboço aqui do estudo dos jogadores profissionais, né? Tem uns que fazem com mais detalhes, outros com menos, mas é mais ou menos nesse modus operandi. Igual eu falei antes, no xadrez nada se cria, tudo se copia. Todo o repertório de abertura de algum jogador foi inspirado em outro jogador mais antigo, entendeu? Eu poderia aqui entregar o repertório de vários jogadores do Brasil, mas isso às vezes eles mesmos já falam na internet, às vezes, né? Por exemplo, o Cricor. O Cricor de Brancas, ele inspira boa parte do repertório dele no Michael Adams, entendeu? E ele deixa isso muito claro, assim. Claro que talvez hoje em dia já deve ter mudado bastante, né? O Sup, ele gosta mais. O Sup é mais difícil de prever, mas o Sup ele gosta dos jogadores ali mais dinâmicos ali, por exemplo, que jogam em Dia do Rei, entendeu? Então, os jogadores que jogam em Dia do Rei geralmente vão ser da preferência do Sup. Por aí vai, né? Aí cada jogador brasileiro aí vai ter seus preferidos, né? Eu já falei, por exemplo, eu gosto mais de jogadores do estilo do Karpov, entendeu? E por aí vai. Beleza? Então deixa eu primeiro encerrar aqui a gravação. Pronto.